CBN Economia, com Edgeide Fernandes. Análises dos fatos econômicos que impactam diretamente o seu cotidiano. 9h20, atrasamos, mas chegamos, né? Volta e meia, Edgeide, coitada, já tá acostumada com nossos atrasos por aqui, né, Edgeide? Não leve para o coração, não, como fez Mariana Bonjour. Um dia que eu não consegui nem deixar ela entrar, atrasou tanto. Aconteceu muita coisa aqui nessa CBN, que aí ela teve que adiar a participação dela. Mas nós atrasamos, mas chegamos. Bom dia, Edgeide. Bom dia. Muito bem, a gente vai falar nesta manhã sobre a importância do associativismo para o desenvolvimento das empresas mato-grossenses. Nosso convidado já está por aqui, mas antes da Edgeide apresentá-lo, vamos seguir o nosso rito por aqui, né? Você sempre traz um apanhado aí pra gente, as notícias da economia ao longo dos últimos dias, o que está por vir. Fica à vontade aí para trazer esse balanço, que o nosso ouvinte já está habituado a acompanhar aqui esses destaques com você, e já você apresenta o nosso convidado. Ok, bom dia. Hoje, assim, com uma voz meio diferente, né? Não está sendo fácil, peguei uma virose aí meio bravinha. Mas, graças a Deus, o doutor Rafael Fittipaldi deu aí um suporte para mim, que talvez eu não estaria aqui hoje, que eu estava bem ruinzinha mesmo. Mas estamos aí com o nosso quadro, né, de economia, falar um pouco de economia. E aí eu queria trazer aqueles pontos, né, que estão mexendo com essa semana no quesito econômico-financeiro. O dólar, né, gente, pressionado aí, batemos um recorde ontem de subida de dólar. E a inflação está pegando. E aí eu quero destacar para vocês, para mim, para todo mundo, que todos nós somos consumidores, né, a inflação de alimentos. A inflação de alimentos vai pegar. A carne, ela está bem pressionada, vocês já devem ter, todo mundo deve ter sentido, há mais ou menos 2 meses, eu falei isso, que a carne no final, nesse período que a gente está passando, ia decolar os preços, infelizmente decolou, e não tem previsão de baixa, a picanha vai ficar mais salgadas ainda, mais salgadinha ainda. E nós estamos num processo, um período de ano, né, de final de ano, que aumenta mesmo, vai aumentar porque a demanda por alimentos devido às tradições de festas, Natal, né, Ano Novo, as comemorações, as confraternizações acabam demandando mais de alimentos. E aí você vem de seca e você vem de um mercado internacional, principalmente na carne, bem aquecido, comprando a carne. E aí você vai ter mais a inflação gerada pelo dólar, que também deveria estar perto dos 5, e nós estamos sabendo assim que vai chegar no 6. A gente sabe exatamente quando que vai chegar no 6, mas esse 6 vai chegar se as contas, que a gente tem falado também bastante, né? Se as contas do governo não começarem a entrar no eixo, tá? O cálculo agora de inflação de alimentos, gente, já está em torno de quase 4%. Então, isso realmente é uma pressão de aumento. Deu 3,58 dentro de um mês. Então, realmente é uma pressãozinha meio forte. Segure-se. Não gosto de falar sobre isso, mas se puder comprar... Olha o que eu estou falando, né? Se puder comprar, dar uma estocada, viu, Fábio? Na picanha pro final do ano, talvez seja bom, uma boa dica aí para a gente conseguir passar para o final do ano. Então, são essas duas situações, né? O primeiro ponto é a questão do dólar. Esse dólar, ele está um pouco sob uma perspectiva americana, assim, né? O que vai acontecer com os Estados Unidos, mais para o lado do Trump, né? Se o Trump ganha, o dólar deve se fortalecer. Isso vai fazer com que, no mundo inteiro, o dólar se aprecie. E tem questões políticas e de finanças públicas fazendo a inflação aumentar e esse dólar aumentar também. Então, é um conjunto dessas coisas. Misericórdia. Isso é nacionalmente, Edgeide, alguns estados, e aí a gente, né, sempre puxa a sardinha para que podem sofrer um impacto mais significativo. Tem um cenário igualitário para o país todo? Esse cenário é igualitário para o país todo. Na realidade, quando a gente fala de combustível, o álcool aqui, ele não pressiona tanto, a carne também chega até não pressionar tanto, porque nós somos produtores. Né? Mas, de maneira geral, em termos de alimentos, assim, outra coisa que deve dar uma pequena amenizada é a bandeira amarela com relação à energia. Mas, mesmo assim, a inflação já projetada bate teto de meta. Batendo teto de meta, juros não devem baixar, devem dar um pouquinho de aumento. Quem aplica? Vamos falar de aplicação, né? Quem aplica, a aplicação
renda fixa, pode estar em ótima situação, pode aplicar, pode comprar papéis atrelados a juros, a Selic e atrelados a IPCA também. Vai ganhar dinheiro. Eita, nós. Tem alguma dúvida por aí, Pedro Pano? Edjeito tá trazendo muita notícia ruim aqui pra gente. Não. As entrevistas, elas sempre trazem um negócio aqui positivo, uns cenários mais leves, mais otimistas. Agora, esse giro inicial sempre seu... Estamos só pela misericórdia, hein? Não que você seja a culpada, mas você que tá trazendo as notícias pra gente. Eu vou falar um negócio pra você. Eu vou fazer um estudo sobre as finanças de Cuiabá, tá? E aí... Aí é só ladeira abaixo. De jeito. Aí, Pedro, quinta que vem você me segura. Minha nossa, já é quinta que vem esse programa aí, Jade? Aguardem, então. Aguardem. Quais as buchas esperam o prefeito eleito Abílio Brunini? Tivemos eleição, né, na semana passada, cenário definido aqui na capital, então, e muito se fala, né? Tem gente que fala, tem um rombo de 2 bi, tem um rombo de 1 bi, o prefeito fala que não é nada disso. Então, vou aguardar a sua análise. As contas, já baixei conta, já tá tudo, eu vou fazer todos os cruzamentos possíveis. Quinta que vem você vai ver só. Aguardem, então. Quinta que vem a gente tem esse compromisso para falar um pouco mais sobre as contas do município. Mais alguma dúvida, Pedro, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo ou seguimos? Podemos seguir. Então, vamos seguindo. Edjeide, fica à vontade para entrevistar, olha eu, para entrevistar também, mas para apresentar nosso convidado, eu acho que eu já conversei com ele algumas vezes, mas sempre por telefone, nunca pessoalmente. Fica à vontade. É isso. Então, hoje eu quis trazer... Como você falou, eu gosto de trazer coisas positivas. Graças a Deus. Apesar de eu trazer notícias não tão boas, né? Economicamente. Mas, assim, eu estou trazendo o Fábio Granja. Ele é um parceiro de longa data. Já trabalhamos juntos em vários momentos dessa minha carreira e da carreira dele também. Ele foi durante 10 anos, Fábio, né? Acima, tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Ele foi superintendente da CDL Cuiabá aqui. Então, ele conhece muito do associativismo, desse associativismo empresarial. E aí eu quis falar para eles, vem cá, vamos conversar sobre isso nesse momento de tanto desafio que a gente tem, né, Fábio? São situações assim, exemplo, o empresário, ele está com problema de mão de obra, né? Não tem mão de obra. Quando ele consegue a mão de obra, por exemplo, é uma mão de obra que muitas vezes vem sem qualificação. Os salários estão pressionados e estão pressionados por uma situação, por exemplo, dos auxílios, né, do governo, que enquanto os salários aí, em termos de mais ou menos 2, 3 anos, aumentou de maneira real, nem 3%, os salários, o aumento da ajuda do governo subiu mais de 200% de aumento. Então, isso pressionou o volume de massa de pessoas, de PEA, de população economicamente ativa, para gerar mão de obra para as empresas. Você tem todo esse questionamento de impostos aí também pressionando, né? Mudanças e tal. Então, eu vamos conversar sobre como que essas empresas possam se ajudar, já que você trabalhou tanto tempo com isso, né? Então, por isso você conhece, fala dele bastante. A gente falava de consumo, eu acho, né? De algum cenário, quando tinha algum evento, alguma coisa movimentando o comércio. Eu acho que era mais ou menos por aí as nossas pautas. Mas seja bem-vindo agora pessoalmente. Exatamente. Obrigado, gente. Bom dia, Jade, Camila, Pedro, a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui. Agora de forma presencial, realmente conversamos por várias vezes. E estive por 14 anos na CDL Cuiabá, fiz parte de um movimento com mais de 2.000 entidades em todo o país e onde a gente preza muito lá o associativismo. E temas como esse de mercado de trabalho, tributário e tantos outros são bem discutidos dentro dessas associações. E, Jade, você fala em mercado de trabalho, é uma das maiores dores hoje do empresário, né? Quando você olha Mato Grosso, com mais de 266 mil pessoas no Bolsa Família, eu sempre falo, não somos contra o Bolsa Família, mas eu acho que precisaria ser revisto, né? Revista a forma que é aplicada. Quase um quarto da população
Exato, muitas pessoas até querem ir para o mercado formal, querem trabalhar, mas têm medo de perder aquele valor que cai todos os meses. Só que por outro lado, né, você falou muito agora da picanha, um tema que eu acho que a gente precisa discutir muito é a educação financeira. Porque você vê esses jogos online, essa febre que está aí, e o tanto de pessoas que recebem o Bolsa Família gastam todo o recurso nesses jogos. Já não tem recurso, já não tem um emprego e ainda investe dessa forma. Então, esses temas é muito discutido dentro das associações para poder gerar ações, né, que possam produzir algum resultado positivo, não só para os associados, mas também para construir uma sociedade melhor. Pedro Panocchi, o repórter já vai nos chamar. Isso aqui foi só uma pincelada aqui de tudo aquilo que a gente vai conversar ao longo dessa manhã, mas a gente vai fazer uma pausa, DJ, e a gente volta com os nossos questionamentos já. Não saiam daí, já voltamos. Como você sabe, a gente tem esse encontro marcado por aqui com Edjeide Fernandes. Tem perguntas também chegando, o pessoal está relembrando ainda a sua época de CDL, Fábio. Vou deixar para daqui a pouco o seu Pinheiro está trazendo um outro questionamento aqui pra gente em relação ao comércio da cidade. Daqui a pouquinho, seu Pinheiro, a gente vai trazer essa dúvida, mas a gente está recebendo aqui, né, Edjeide Fernandes, toda quinta-feira, para o nosso bate-papo sobre economia, e também Fábio Granja, administrador e especialista em gestão de negócios. Ele deu só uma breve passagem ali pelo que a gente vai falar, Edjeide, fica à vontade para seguir aí com os questionamentos, e ao longo aí do nosso bate-papo a gente vai trazendo uns pitacos por aqui também. Fábio, a gente sabe que a união faz a força, né? E aí, nessa história da união faz a força, juntos somos mais fortes, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre associativismo e cooperativismo. É uma dúvida que várias pessoas têm, e aí eu quero que você explique para nós isso. Não, ótima pergunta. Primeiro, cooperativismo também é a união de pessoas, de entes que podem ser físicas ou jurídicas, porém ele tem um propósito financeiro. Então, assim, vamos pegar pequenos produtores de leite, vamos formar uma cooperativa e o nosso foco é vender esse leite no mercado, né, de uma forma mais organizada, mais profissionalizada, e o resultado dessa operação é dividido entre os cooperados. Então, eles são sócios do negócio, eles fazem parte desse negócio. O associativismo, ele já vem para o lado mais social. Então, assim, ele não tem essa frente financeira, ele não tem esse resultado do lucro. Então, ele é sem fins lucrativos e focado para o lado social. Também reúne pessoas, indivíduos, onde também trabalham com um propósito. Né? Então, assim, não necessariamente você vai ter, trabalhar somente um único produto, mas nós podemos pegar como exemplo um presidente de um bairro, né, formou uma associação, ele é presidente desse bairro. Quais são os assuntos de interesse daquele grupo? Segurança, levar empresas para aquele bairro, uma creche, a limpeza. Então, assim, eles querem transformar aquele ambiente no melhor lugar para se viver para todos que estão naquela localidade. E assim, existem outras associações. Existem associações comerciais, a própria CDL, né, como eu estive lá dentro da CDL, a essência dela, o nascimento dela vem do varejo, mas hoje existe a indústria, existe o agro, existe empresários de diversas atividades empresariais que estão lá dentro e têm um propósito. Qual que é o propósito? No caso, por exemplo, da CDL Cuiabá, é fazer com que a cidade de Cuiabá seja um lugar melhor para empreender e morar. Então, assim, acaba construindo, né, um ambiente propício para os associados, mas também construtivo para a própria sociedade. E pode ou não ter fins lucrativos? Olha, associação, não. A associação, não. Aí você tem que trabalhar para o lado de cooperativa. Inclusive, a cooperativa, o registro da cooperativa é na junta comercial, onde tem a sociedade limitada, tem a sociedade anônima, que tem fins lucrativos. A associação, o registro é no cartório. É uma sociedade civil sem fins lucrativos. Então, basicamente, a gente vai ter isso, né? Uma associação. Ela está vinculada
A essa união faz a força, mesmo juntos somos mais fortes, tem um propósito, mas não tem a parte financeira da coisa acontecer. E se há arrecadação de algum tipo de valores, reverte-se para o todo. Exatamente, não é dividido o lucro, não. É feito aquele valor que é arrecadado, ele tem que ser investido dentro da própria associação para produzir, né, ações em prol do propósito estabelecido por todos. Agora, quando você se associa, quando você se liga a uma cooperativa, ela dando lucro, você tem dividendos a receber, ela dando prejuízo, a gente vai ter prejuízos a distribuir também. Exatamente, é essa a diferença entre as duas. Eu queria, Edjeide, Fábio, que você ilustrasse um pouco para a gente, porque a gente está acostumado aqui, até em função dos nossos parceiros, né, a falar um pouco mais sobre cooperativas de crédito, né, questões financeiras. Você deu um exemplo aí, por exemplo, produtores de leite. Aqui em Mato Grosso, como é que é esse cenário? Nós temos grandes cooperativas, elas são de diversos segmentos. Qualquer setor pode ter, né, esse sistema de cooperativismo. Como é que está esse cenário aqui no nosso estado? Claro, qualquer setor pode sim ter a cooperativa. A cooperativa, ela trabalha principalmente os pequenos agricultores, os pequenos empresários. Pode ser CPF, né? Pode ser CPF ou PJ, que pode formar aquela cooperativa. Na verdade, a cooperativa ela tem um propósito, principalmente olhando para os pequenos, para que eles possam ter uma melhor organização, somar as forças, somar os seus produtos diante da atividade que ele presta, para poder levar um produto mais profissionalizado para o mercado. E produzindo resultado, esse resultado vai ser dividido entre todos. Então, nós temos diversas. A cooperativa ela vem aumentando ano pós ano, não só dentro do estado de Mato Grosso, mas em todo o país, mas ainda talvez dentro de uma velocidade lenta, né? Eu até vou entrar agora um pouco na nossa cultura, né? A cultura nossa, como brasileiro, não está tão enraizada tanto o associativismo como o cooperativismo. A gente precisa trabalhar muito isso. Até eu ia trazer alguns dados aqui, eu estou meio preocupado, porque não são dados tão positivos. Lá vem. Né? Mentira, tô brincando. Fica à vontade, Fábio. A gente quer explorar aí teu conhecimento também e esses números. Até para poder falar um pouco do associativismo, do cooperativismo, né? Uma instituição, a Big Data Corp, ela divulgou nesse ano que 51,15% das empresas que abrem dentro do país não sobrevivem até o terceiro ano, não passam do terceiro ano. E o mais assustador, quando você olha até o quinto ano, esse número chega a 89%. E das que sobrevivem acima dos 10 anos, menos de 0,5%. Então, isso mostra que falta planejamento, falta educação financeira, falta entendimento de mercado, entendimento de gestão, e muitas pessoas acabam sonhando em empreender e querem simplesmente colocar aquele sonho em prática, mas sem se organizar e sem conhecer o mercado que está atuando. E quando a gente traz para as associações e as cooperativas, elas vêm com esse propósito justamente de ajudar esse empreendedor, ajudar a se organizar, ajudar a entender o mercado, porque dentro desses ambientes você participa de muitas trocas, não só necessariamente com pequenos, mas com grandes empresários que já construíram uma longa carreira. Então você tem eventos com networkings incríveis que poderão acrescentar muito para esses empreendedores. Então eu defendo muito o associativismo, eu defendo muito o cooperativismo, porque eu acredito que é uma ferramenta fundamental para que a gente possa minimizar o fechamento dessas empresas no nosso país. Porque um CNPJ fechado também poderá ter um CPF ali desempregado. E isso prejudica muito o desenvolvimento de um município, de um estado ou de um país. Então, o cooperativismo e o associativismo, ele precisa ter um olhar mais clínico e ele precisa fazer parte da formação do homem e da mulher dentro do nosso país. Diferente, por exemplo, quando a gente fala de países europeus, lá está na essência, na formação do ser humano. Eles entendem que o coletivo, através do coletivo, você consegue ter acesso
a ações e você consegue ter acesso a ferramentas que poderão contribuir muito na sua atuação como empreendedor ou até mesmo como indivíduo, como pessoa, que ajuda muito a crescer. E essas associações e cooperativas, elas disponibilizam também ferramentas, elas disponibilizam soluções que ajudam a reduzir custos, que ajudam a trazer um cliente, a aumentar o faturamento, a minimizar os riscos dos seus negócios, a vender com mais segurança. Então, existem diversos benefícios que valem a pena, sim, serem demonstrados para a população, para que ela possa entender um pouco mais sobre esse mundo e, ao abrir um negócio, procurar se associar. Porque hoje, geralmente, muitas pessoas falam, vou pagar mais uma mensalidade, eu vou pagar... Calma! Hoje, as associações, elas não simplesmente cobram uma mensalidade, mas por trás dessa mensalidade já tem um produto agregado. Seja uma linha de telefonia, seja uma certificação digital, uma consulta ao crédito, benefícios, onde você vai comprar numa loja, você vai ter um desconto, vai comprar numa empresa, vai ter outro desconto. Porque existem também associações que, quando você junta as forças, vira uma central de compras. Então, virando essa central, você vai ter mais poder na hora da negociação. Então, são várias frentes que realmente esse modelo de associativismo e cooperativismo tem muito a contribuir com o empreendedor, não só o grande, mas principalmente o pequeno. Só uma dúvida que me surgiu aqui, antes do Pedro e de seguirem, Fábio. Podemos ter mais de, por exemplo, produtores, sei lá, de leite com outro tipo, numa mesma associação? De diferentes segmentos, ou não é comum que isso aconteça? Olha, dentro de uma associação, sim. Porque dentro de uma associação, se você pega ali, tem associações que representam o varejo. Dentro do varejo, eu tenho várias atividades econômicas. Entendi. Eu tenho uma associação que representa a indústria. Eu tenho várias atividades econômicas. Entendi. E tem associações que não trabalham só um setor. Trabalha a indústria, trabalha o comércio, trabalha serviços e assim por diante. Já na cooperativa, a cooperativa sim já tem um foco de um determinado produto. Então, soma aqueles produtos e você traz para uma organização, para uma profissionalização, para poder colocar aquele produto de uma forma mais plausível dentro do mercado. Pedro Panocchi, fique à vontade, meu amigo. Fábio, você já mencionou a diferença aí do cooperativismo e associativismo, apesar deles terem ali situações semelhantes, né, em determinados aspectos. Eu gostaria que, nesse sentido, você citasse exemplos de associações comerciais atuantes aqui em Mato Grosso. Quando você fala dessa ajuda, ela passa por quais aspectos? Desafios econômicos, questão de crédito, você pode mencionar dando exemplos? Claro, Pedro. Olha, aqui em Mato Grosso a gente pode citar CDLs, são 57 CDLs no estado de Mato Grosso. Nós temos as associações comerciais, tem as associações de Associação de Material de Construção, por exemplo, a ACOMAC, associações distritais. Essas associações, Pedro, elas trabalham, eu gosto de separar em 3 frentes, né? Tem um papel institucional, representativo, onde você soma as forças dos diferentes que estão dentro da associação para que possam defender os seus interesses frente a entes públicos, principalmente. Então, como no início nós conversamos, tem uma discussão de carga tributária. Com a associação, você é muito mais forte bater na porta de um ente público do que sozinho. Então, você vai defender os interesses para poder gerar um ambiente melhor para que aquele empresário possa empreender de uma forma mais plausível, que é desafiador aqui. E ser empresário no Brasil, ser empreendedor é muito desafiador. Então, a associação ela dá muito mais força para ele. Então, assim, e ela trabalha várias frentes, né? O empresário ele tem um problema de segurança dentro do município. A associação vai discutir com o ente público ações plausíveis para poder tornar aquele ambiente melhor. E ela também disponibiliza diversas soluções, produtos. Então, você precisa conceder crédito. Vamos chamar aqui o serviço de proteção ao crédito. Então, você como empresário, você quer implantar o crediário dentro da sua empresa. Essas associações representam birôs de crédito
onde você vai poder ter ferramentas que vai minimizar o risco na hora de conceder o crédito. E todas as soluções, os produtos disponibilizados pelas associações, eles possuem um valor diferenciado do mercado. Então, geralmente, para as associações, você vai pagar menos do que se você fosse comprar dentro do mercado, justamente porque ela não tem fins lucrativos. E todo o recurso que você adquire através de produtos e serviços dentro delas acabam retornando através de ações institucionais ou ações sociais e sustentáveis, porque ela promove institucional, o social e sustentável, e ele tem o produto e o serviço que mantém toda essa base. E está crescendo? Você percebe se fortalecendo esse movimento dentro do estado de Mato Grosso? Olha, sendo bem sincero, DJ, poderia ser mais forte. Né? Quando você abre para a sociedade, você percebe que ainda a população confunde muito a associação com o ente público. Ela acha que faz parte do governo e não. As associações como CDLs, associações comerciais, são entidades privadas, né? Como a Brasel, como a Comac, são entidades privadas que são mantidas pelos seus associados com foco em um propósito. Mas quando você analisa todo o cenário, vamos pegar o Brasil, mais de 21 milhões de empresas ativas. No cenário nacional, em termos de associações, contando aquelas pequenas de bairro, mas que representam algo, algum produto, algum setor produtivo, não chegam a 200 mil no país. Olhando Mato Grosso, nós temos uma Comac em Cuiabá, nós temos ali a Brasel, temos CDLs nos estados, associações comerciais, mas ainda a população precisa entender o real papel dessas entidades para que possam realmente participar e serem mais efetivos. Edgeide, só antes da gente seguir, o Pedro Panoc precisa trazer um recadinho para nossa audiência, bem rápido. É isso, vem cá, e se eu te dissesse que com um simples pedido você pode concorrer a até R$100 mil todo mês, hein? Com Nota MT, isso é possível, basta pedir o CPF na nota quando for comprar algum produto. E não importa o lugar, no mercado, na farmácia, no posto de combustível, no restaurante, é direito de todo mundo exigir seu CPF na nota. São mais de 1.000 premiações todo mês, que juntas somam R$900 mil. Além de concorrer a prêmios, você ainda tem oportunidade de ajudar uma entidade social da sua escolha. Ganhou, a solidariedade também ganha. E tem mais, o CPF na nota gera pontos que podem ser usados como desconto no seu IPVA. Acesse notamt.gov.br ou baixe o aplicativo para se cadastrar. Vai que o próximo sortudo é você. Não se esqueça, peça o CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe desconto no IPVA. Governo de Mato Grosso. Camila, Edgeide. Seguimos, Edgeide. A bola tá contigo. Daqui a pouco eu trago o povo falando aqui também. Preciso dizer que eu adoro esse desconto no IPVA. Também. Isso é bom. Adoro. Tô cadastrada lá desde sempre. Ainda não ganhei nada. Também não. Ainda não. Mas meu marido já ganhou 2 vezes. Olha, tá em casa. Verdade. Quem que é recordista? Acho que é marido de Thaísa, não é, Thaísa? Seu marido que ganhou um monte de vezes, não foi? Ah, é Jade? Quem que é que ganhou? Eu não sei. Também conheço uma pessoa. É a Michel, lembrei. Já ganhou um amigo nosso. Parece que todo mês ele é sorteado no nosso. Brincadeira, não é todo mês. Mas ele já ganhou algumas vezes. Eu também ainda não ganhei, não, mas se ganhei na expectativa. Então, pede mais no CPF na nota, Pois amiga. Eu peço pouco, tem hora que eu esqueço. Não, café, CPF na nota. É bom, Tudo é CPF. é bom entender isso, que tem essa relação. Você precisa pedir o CPF na nota. Michel né? é uma balinha CPF. Ué, tá certo, Você vai ele. olhar o Nota MT dele, tá assim, ó. Parece minhas dívidas. O povo tem medo. Vamos parar com medo de CPF na nota, né? Mas eu peço, é que às vezes eu esqueço. Eu vivo atrasada, né? Às vezes eu falo, vai CPF. Não precisa, vambora. Mas tem que pedir pra ganhar os descontos. Exatamente. E ajudar a arrecadação também. Verdade. Olha só, assim, eu faço já há um bom tempo trabalhos junto às associações, né? A Brasel é uma delas, que a gente está ali já faz um bocado de tempo. A CDL também, né? Junto com o Fábio, já atuando ali há mais de 10 anos. E aí a gente percebe como essas associações, ela ajuda o pequeno. A gente tem um movimento de você pegar, por exemplo, empresas já escoladas, né, de vários anos ali, de empresários que já passaram por várias situações,
passando todo o know-how para aqueles que estão entrando agora na associação, né? Não sabendo formar preço ainda, não sabendo fazer compra, de quem comprar, como girar, como acontecer, né? E como você falou, aquele valor que se paga, ele reverte em capacitações, em network, em trazer soluções mais fáceis, mais rápidas, porque a vida do empresário é muito difícil, né? Eu lembro, tem uma cliente minha, assim, ela já de uma certa idade e ela é dessas associações, ela falou assim, com quem que eu falo? Não tenho com quem falar, meus filhos já não moram mais aqui, não sei o quê, eu preciso conversar, eu tenho traumas, eu preciso falar com alguém. E aí ela chega nas reuniões dessas associações, né, e fala e discute, né, há uma comunhão, né? Eu percebo que há muito isso, né? Eu acho interessante quando uma empresa chega na associação, ela meio com o pé atrás. Eu vou contar sobre as minhas coisas, né? Eu vou dizer como que eu falo, não sei o quê, uma desconfiança. Aí, de repente, ele percebe que o grandão lá, que ele sempre até comprou daquele grandão, tá lá falando das estratégias dele, como é que ele saiu daquela situação mediante aquela estratégia. Aí, de repente, esse pequenininho já tá ali montando, já tá ali fazendo também. Opa, esse negócio dá certo mesmo, né? Me fala um pouco dessa sua experiência, da sua vivência também nesse mundo. Olha, eu sou suspeito, né? É apaixonante, DJ. É apaixonante você lidar com os diferentes, mas que todos estão focados em um único propósito. Então você encontra eventos, rodadas de negócios que tem o grande, poxa, aquele cara nasceu aqui em Cuiabá, hoje tem mais de 300 lojas pelo país e eu estou tendo a oportunidade de trocar ideias com ele. Então assim, você acaba trazendo para o seu negócio ali direcionamentos, insights que talvez você não teria se você estivesse sozinho dentro de um ambiente. E hoje, para empreender no Brasil, você precisa somar. Você precisa se relacionar, você precisa realmente entender que você sozinho nesse ambiente, você vai ter sérias dificuldades. Sim. Então, esse ambiente, né, e essas associações, elas têm projetos maravilhosos, que não respinga somente no empreendedor, no empresário, mas na população como um todo. Tem projetos que realmente trabalham o despertar nas pessoas. Que despertar que é esse? Às vezes eu penso em empreender, mas na verdade, se eu seguir uma carreira técnica, profissional dentro do mercado, eu vou galgar muito mais oportunidades de crescimento do que necessariamente empreender. E às vezes o inverso. Então você consegue despertar nas pessoas visões que sozinho dentro desse ambiente talvez não teriam. Então a gente, assim, eu falo a gente por estar muito envolvido nesse meio, mas sempre tivemos projetos também para a população, projetos sociais, projetos de recuperação de crédito. Então vocês percebem que existem muitos feirões dentro desse ambiente e isso surgiu nesse ambiente de associação. Então as empresas têm um problema, que venderam, mas a inadimplência está elevada, não estão conseguindo trazer clientes para dentro das lojas porque eles estão endividados e não conseguem pagar suas dívidas. Essa associação promove essa ação justamente dando condições para que essa pessoa inadimplente possa voltar a comprar no mercado e movimentar a economia novamente. Porque você só movimenta a economia, você só gera emprego, só gera renda, se tiver consumo, né? E é isso que a gente vê muito ali dentro. Então essas trocas são riquíssimas. Eu tive experiências assim incríveis ao longo desses 14 anos com empresários que estão começando, empresários que estão passando dificuldades, sobrevivendo. A pandemia foi uma lição enorme, né? Eu lembro que durante toda a pandemia nós ficamos internamente lá em 8 pessoas atendendo os empresários. A gente recebia ligações assim de empresários: tive que vender meu apartamento para pagar o salário, vou perder minha vida, vou perder tudo, coisas assim absurdas. E nós ali como como uma frente, como um apoio, até como psicólogos em algum momento, pudemos dar orientações e dar força para que eles pudessem manter firmes dentro do mercado. Eu fiz muito também esse trabalho, tipo 5h30 da manhã, empresário ligando, eu vou ter que demitir, o que eu faço? O shopping não vai abrir, o que eu faço? Né? Repórter não chama, Pedro, ou ainda não? Como estamos por aí? Temos que fazer mais uma pausa, agora 10h01. Pausa por aqui pra gente acompanhar um repórter, mas a gente volta com o nosso bate-papo e também para atender seu Pinheiro, que tá aqui nervoso, perguntando.
Volta aqui com o nosso CBN Economia, na companhia de Edjeide Fernandes, e recebendo também aqui o Fábio Granja, que é administrador e especialista em gestão de negócios, falando um pouco sobre a importância do associativismo para o desenvolvimento das empresas mato-grossenses, tirando algumas dúvidas aqui da nossa audiência. Fábio, a Edjeide já me autorizou aqui, foge um pouquinho aqui da nossa pauta dessa manhã, mas em função aí da sua do seu vasto conhecimento em relação à CDL, todos os anos que trabalhou por lá, o seu Pinheiro, que não é bobo nem nada, já mandou uma pergunta aqui para você. Dando uma resumida aqui no que ele falou, ele gostaria de uma visão sua a respeito das vendas desse final de ano nos comércios aqui em Cuiabá, se tem muitas promoções vindo pela frente, questão de comodidade e uma preocupação do seu Pinheiro em relação aos estacionamentos. Ele diz aqui, amarelinhos em cima da população ali no centro, afastando as pessoas, a exemplo do que já aconteceu há alguns anos atrás. Aí ele pergunta a tua opinião, né? Tava na CDL até pouco tempo, né? Tem alguma previsão aí para o comércio nessa reta final de ano? E essa situação que é bastante polêmica do estacionamento rotativo, seu Pinheiro quer saber se atrapalha, se vai afugentar um pouquinho, né? Que o pessoal, né, ali da região central da capital, fica à vontade para trazer aí esse apanhado para a nossa audiência. Perfeito. Bom dia, seu Pinheiro. Olha, se a gente analisar todo o cenário, pegando principalmente as datas comemorativas no decorrer desse ano, a expectativa ela torna-se positiva para o Natal também. É claro que fazendo uma pesquisa, ouvindo o consumidor, você vai ter ali muito mais próximo da realidade, mas a expectativa é que possa ficar pelo menos entre 4% a 5% de incremento nas vendas quando comparado com o mesmo período do ano passado. E o estacionamento é bem polêmico, né? Mas o que eu posso dizer? Deu muito certo em outras capitais, em outros centros empresariais, comerciais pelo país. O que eu vejo que talvez teve falhas aqui em Cuiabá, talvez foi a forma de comunicar com a população. Porque hoje, se você vai ao centro da cidade, né, realizar uma compra, você vai encontrar uma vaga. Se você olhar nos anos anteriores, você não encontrava vagas para estacionar seus veículos. E o porquê que não encontrava? Porque a maioria dessas vagas eram ocupadas por colaboradores, por funcionários, por pessoas que não estavam realizando compras lá no centro de Cuiabá. Então, eu acredito que o estacionamento rotativo ele é muito mais positivo do que prejudicial para a população ou para os empresários. Falta comunicar, então. Falta comunicar, sabe? Mostrar as vantagens. Realmente tem que cobrar um valor, em todo lugar é cobrado. Mas será que é tão caro? R$ 1,75 por 30 minutos? R$ 3,50 por 1 hora? Será que em 1 hora você não consegue realizar suas compras ali com comodidade, tendo onde estacionar o seu veículo? Antigamente, contando, por exemplo, no ano passado, para fazer uma compra no centro, você tinha que achar um estacionamento particular e às vezes você estacionava ali, mas você tinha que caminhar 5, 6, 7, 8 quadras para poder chegar próximo daquela loja. Hoje você tem uma comodidade para ficar mais próximo possível. E isso ajuda, inclusive, a otimizar a logística e a própria população e o próprio empresário também, reduzindo, inclusive, o acúmulo ali, filas de pessoas e tudo mais. Então, o fluxo, né, de pessoas nas ruas. Então, acredito que o estacionamento rotativo ele precisa, talvez, ter uma comunicação melhor para a população, porque se você olha outros centros, Curitiba, Florianópolis, ninguém reclama, pelo contrário, só elogia, porque você sempre vai ter ali a oportunidade de encontrar uma vaga o mais próximo possível do local que você quer realizar suas compras. Você anda pelo centro, realmente não tem utilização das vagas. Está totalmente morno, Fábio. Assim, antigamente você ia no centro, tá tudo bem, estava parado ali com o carro, né, do colaborador, que for. Mas hoje o centro está livre, hein? É um desafio, né? Porque falta comunicação, porque é mais barato, tá? Se você olha até para os estacionamentos do centro, eles estão lá, lotados. E também, só que é mais caro, né? Só que também teve uma queda, né, Fábio? Não sei se vocês notaram uma queda nos estacionamentos privados, né, particulares. Depois que foi implementado, né, o rotativo, eu também percebi que em alguns lugares deu uma baixada no preço, porque o da rua
Tá Sim, mais barato, era né? 10, foi para 7. Alguns tinha 10, 8, 12, isso, caiu ali para 7. Esses dias ali perto da isso. Getúlio Vargas eu achei um a R$5. Então a gente observa É porque que também é teve 3 essa e queda, pouco, né? 3 e pouco para estacionar na rua, aí você entra lá no estacionamento privado, realmente houve a queda, então, mas as ruas, elas tem um ou outro carro parado, mas o estacionamento estão com um carro dentro. Com relação a essas vendas de final de ano, é assim, o que eu atendo várias empresas mensalmente, né? Então eu acompanho várias empresas, as contas dessas empresas mensalmente. E independente do segmento que essas empresas estão, a gente percebe, nós percebemos que o mês de setembro foi um mês péssimo de vendas. Todas as empresas caíram. Na verdade, assim, eu tive um pico de venda em maio, em termos médios, gente. Tivemos um pico de elevação de faturamento em maio. Em junho, umas ou outras. Setembro caiu o faturamento em relação ao mês anterior. Aí, quando chega em agosto, dá uma leve declinada, mas em setembro despenca. E aí a gente começou a perguntar, mas por quê? A sensação que dava era o calor. Então, a sensação térmica, o desconforto ambiental era tão grande que as pessoas elas não se deslocavam para fazer o consumo, né? Para fazer o dia a dia delas. E aí isso acabou dando uma retraída. Mas aí você fala assim, mas e as compras online? Essas compras, elas permaneceram. O que a gente percebe mesmo foi a questão da compra física ali, das pessoas se deslocando para a compra física. Se tiver realmente esse aumento de 4%, 5% no faturamento dessas empresas, na realidade elas não vão faturar nada, né? Porque realmente... gente, olha só, existe um cálculo que a gente chama de cálculo nominal e cálculo real. Cálculo nominal é o valor ali, não descontado o percentual da inflação. Se a gente fala que cresceu, faturou 10, mas 100, vamos colocar o número 100, faturou 100, mas aí a inflação deu 4,5, né, ou 5, colocando 5, que é isso que vai dar a inflação, realmente... Você não vendeu 100, você vendeu 95 porque o poder de compra foi consumido pela inflação, entendeu? Então, eu fiz uma palestra no começo desse ano, no Sebrae, e lá eu falava, gente, nós vamos andar de lado, não tem nada dizendo que a gente vai crescer. E se você andar de lado, você vai estar ganhando. Sim. Isso está gravado, está gravado. E, infelizmente, a gente tem que falar, infelizmente isso aconteceu, gente, porque nós estamos vendo aí as empresas andando de lado ou tendo essa queda. Então, se esse final de ano vier com esse 4, 5% que o Fábio está falando, que eu também acho que vai vir, a única coisa que vai acontecer é que você perdeu da inflação. Sim. Porque para você ganhar da inflação, você tem que fazer uma média de faturamento acima de 5%. Porque a inflação vai comer essa diferença. E gente, tem um fator que eu acho importante a gente colocar em discussão. Eu considero como uma falha grave aqui no Brasil, que é fazer a Black Friday em novembro, na véspera do melhor período de vendas, que é o Natal. Lá, Fábio quer mudar a Black Friday de data. Não, vamos falar assim, a EDJ acabou de dar um exemplo, setembro. Então, assim, para a cultura do brasileiro, para o ambiente de negócios aqui no Brasil, o melhor mês para a Black seria setembro. Hoje a Black, as empresas, né, tanto o ambiente online ou físico, entram em promoções ali no mês de novembro e muitas pessoas acabam antecipando suas compras de Natal, antecipam, fazendo com que o Natal, de fato, não produza o mesmo resultado que produzia há 10, 15, 20 anos. E é isso mesmo, acontece mesmo. Então, assim, tem que olhar melhor esse calendário. Tem 2 meses que precisariam, talvez, ter as liquidas, as promoções, as Blacks, março e setembro, pós-carnaval e setembro, que é onde realmente o comércio ele tem uma queda. Setembro ali. É quando tem a Liquida Centro aqui ou não necessariamente? Não, a Liquida, se eu não me engano, ela está em julho, né? Tá. Mas teve agora uma campanha, acho que até a CDL Cuiabá fez, em setembro, para tentar movimentar a economia local, mas ainda não pegou da forma que a Black pegou, que está estabelecida em novembro. Setembro é um mês difícil para as empresas. Agora, este ano foi muito mais difícil.
Sim. É impressionante. Teve empresas que eu acompanho que teve queda de 20% de faturamento em relação ao mês anterior, entendeu? Coisa que antigamente, quando caía, que é 5%, 7%. Então, é muita coisa. É né? muita coisa. Ainda tem alguns comentários aqui, Pedro, sobre essa polêmica do estacionamento. O Matheus Henrique, deixa eu ver. Matheus Henrique não concorda muito. Ele diz que o problema é que você paga por algo que não te dá segurança alguma. Concordo. Já o Adriano fala assim, foi a melhor coisa que fizeram. Tenho amigos com lojas no centro da cidade e as vendas não caíram. O treinador Valde Carlos também falou aqui, hoje cedo eu pude perceber, a gente nunca conseguia estacionar e agora tem vaga. E fica uma dica também, a loja pode promover campanha, compra comigo, estacionamento grátis. Mandar um abraço para o treinador Valde Carlos, que acabou de sair aqui da rádio, deixou uma camiseta aqui da corrida do servidor. Eu fui inventar de fazer uma corrida esses dias, Leide. Aí treinador Valde Carlos tá achando que eu já virei corredora. Mas também com esse corpinho. Gentilmente me trouxe aqui uma camisa. Obrigada, treinador Valde Carlos. E comentando também aqui, estarei por lá, então, na corrida do servidor, hein? Presente do treinador Valde Carlos, corrida que acontece no final de semana. E a gente vê aqui algumas pessoas falam da questão da segurança, outros que isso traz comodidade. Então, é um a tema questão da segurança, eles ainda, né? Se acontecer alguma coisa com o carro, paga, não paga? Como é que é isso? Como é que é? Eu acho que não, Olha, né, não, Fábio? Porque pelo uso do espaço e não pelo bem, Pela né? legislação, legalmente, não tem essa obrigação por parte do ente ali de pagar pelos danos. Você está pagando pelo estacionamento, pelo espaço, pela vaga. Justamente o próprio nome diz, é rotativo. Então, assim, para você ter a possibilidade de encontrar. Porque eu já tive carro, por exemplo, batido dentro de estacionamento, e não foi só uma vez, e pagou-se. Aí é privado, né? Aí ali envolve a segurança, aí é diferente, mas dentro da legislação isso está bem claro. E o que foi colocado aí faz muito sentido. Na percepção do olhar, você vê menos carros, você imagina que está tendo menos movimento nas vendas. Não, na verdade, antes você não tinha... Está mais rotativo. Você não tinha espaço, você não podia estacionar, estava lotado de veículos, mas dentro das empresas continuou o mesmo movimento que o atual. Foi o que o Adriano apontou aqui pra gente. Pedro Panocchi, tem dúvidas por aí? Ou traumas? Ou traumas. Tem mais dúvidas que traumas. Mas vamos lá, só queria voltar um pouquinho aqui em relação ao associativismo, o Fábio. A gente mencionou ali no início essa dificuldade que se tem da mão de obra. Como é que o associativismo pode ajudar as empresas a passar também por essa situação, a se adaptar até certa forma à mudança de mercado? Existe uma preocupação nesse sentido, delas também se conversarem, se unirem, no sentido de encontrar uma resolução para essa problemática, especialmente aqui em Mato Grosso? Claro, Pedro. Na verdade, esse tema, né, do mercado de trabalho, ele envolve vários pontos, né? Você envolve uma geração diferente da que está. Temos a geração X, Y e tem uma geração Z que está entrando no mercado. Daqui uns dias já tem uma nova entrando aí. E essa geração, ela não foi educada como, vou falar aqui como eu, a Edgeide, né? Com a disciplina, com o cumprimento de horário, com aquele pensamento de ter uma casa, de ter um carro. Hoje, eles não têm essa mesma visão, essa mesma ambição. E o que o associativismo pode ajudar nesse sentido? Levando para o atual empresário, para o atual empreendedor, que não adianta ele querer adaptar essa geração ao modelo que ele pensa. Ele precisa se adaptar a essa geração, ele precisa se adaptar a esse novo momento. Então, as associações, elas promovem muita capacitação, muitos treinamentos, muitas orientações para gerar estratégias pertinentes para atrair esse público para o mercado de trabalho. E hoje a gente tem que olhar o ambiente de negócios, as empresas, não como um patrão e empregado necessariamente, mas como soma de forças, como sócios do negócio, onde a empresa crescendo, esse colaborador vai ser valorizado e vai crescer juntos. Então, assim, a gente precisa mudar um pouco esse mindset, essa forma de pensar, e as associações promovem muitos eventos nesse sentido, que acabam contribuindo para um desenvolvimento melhor. E por volta também desse mercado de trabalho, como nós falamos, né?
Nós temos aí Bolsa Família, nós temos uma informalidade que depois da pandemia, muitas pessoas estão nesse mercado informal e algumas até iludidas. Porque o mercado informal não te dá a garantia que você realmente vai receber o que recebeu no mês de janeiro, vai receber o mesmo valor no mês de fevereiro. Só que as suas contas fixas, elas permanecem. E por isso que muitas pessoas acabam se tornando inadimplentes. Então, as associações também procuram trabalhar esse público para mostrar um pouco desse mercado formal, qual a importância, a carreira, o seu futuro, não olhar só para o agora, a aposentadoria. Então, acaba também gerando ações para promover uma educação para a população, para que possam entender melhor esse mercado e as oportunidades de crescimento como homem, como pessoa e como profissional possam ter dentro do ambiente profissional. Pedro Panocchi, agora é minha vez. Posso já trazer um recadinho aqui para nossa audiência, antes de caminhar para a reta final por aqui? Você se lembra como era a educação pública em Mato Grosso antes de 2019? Quem era aluno nessa época sabe. Faltava estrutura, as salas não tinham ventilação. As famosas escolas de lata ganharam as manchetes. Foi uma vergonha nacional, sabe? Muitos estudantes desmotivados desistiam. Mas hoje a realidade é outra. Todos os alunos têm Chromebooks e salas climatizadas com Smart TVs. E só melhora. Tem até estudante fazendo intercâmbio na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Na minha época não tinha isso, não. Além disso, adultos que foram alfabetizados, aliás, que não foram alfabetizados na infância, agora aprendem a ler e a escrever. E as crianças são alfabetizadas no tempo certo. Professores agora podem receber até 14º e 15º salário. Isso é que é valorização de verdade. Pois é, o que antes desmotivava, agora dá orgulho. Então, pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. Agora são 10h24. A gente volta com o CBN Economia. Edgeide. Detalhes, Edgeide, nesta reta final. Tem mais curiosidades por aí? Fica à vontade. E aí eu passo a bola para você, Fábio. Vamos. Que você gostaria de deixar de dica, de ensinamento, né, sobre essa história do associativismo? Olha, Edgeide, a mensagem, a gente precisa refletir muito e pensar seriamente em trabalhar a pauta associativismo e cooperativismo na formação das pessoas. Sejam em escolas, universidades, mas a gente precisa enraizar isso na cultura do brasileiro, porque através da coletividade realmente você vai poder crescer de uma forma mais sólida, de uma forma mais, sustentável. Sozinho hoje no mercado você vai ter sérias dificuldades. Dificilmente você vai sobreviver. Pode até sobreviver, mas será muito mais difícil alcançar seus objetivos. E talvez você vai tornar-se aí um desses 51,15% até 3 anos ou 89% até 5 anos que não conseguem sobreviver nesse ambiente, nesse mercado que hoje não perdoa. Né? O mercado, você falou em um ambiente online, tem um ambiente físico, hoje o seu concorrente não é mais seu vizinho, está em outro estado, está em outro país, e se você não buscar se inovar, se você não buscar se profissionalizar, se você não buscar sair da zona de conforto, fazer aquilo todos os dias, repetindo aquilo, você vai ter sérias dificuldades. E dentro do ambiente do associativismo, você poderá encontrar ferramentas fundamentais para que o seu negócio, de fato, possa tornar-se ali mais sustentável, e mais perene, e também se manter de forma onde o grande propósito do empreendedorismo é gerar emprego, gerar renda e gerar desenvolvimento. E o associativismo é uma ferramenta fundamental para fazer isso acontecer dentro do nosso estado e dentro do nosso país. Legal. Maravilha, Fábio. Queria agradecer mais uma vez, né, a tua participação, Edgeide, sempre compartilhando temas, né, pautas interessantes aqui para nossa audiência. Então, semana que vem vamos falar do Caixinha da Prefeitura de Cuiabá, é isso, Edgeide? Isso. Misericórdia. Não, mas além do Caixinha, eu vou trazer também uma pessoa de São Paulo que mexe com
com holding familiar, vai ter um negócio bem legal aí. Um negócio chique aí também. Vai ter um negócio chique aí também. Vou até pesquisar aqui. Que é isso? Ele trabalhou com abertura de franquias daqui de Mato Grosso para o Brasil todo. Então, vai ser um cara bem legal aí para a gente falar. A gente vai conversar sobre as finanças de Cuiabá, mas também sobre investimentos.